Eu falei desse filme desde fevereiro. Chegou o fim de semana e finalmente eu fui assistir A Odisseia, que foi simplesmente o lançamento mais aguardado desse ano. Quer dizer, pra mim, né? Desde fevereiro eu venho avisando todos os meus alunos do ensino médio, principalmente do primeiro ano. E se você tá no primeiro ano e estuda antiguidade, sim, você deve ir ao cinema. Mas calma, porque o buraco é mais embaixo e o Nolan deu aquela famosa viajada de diretor genial. Vem comigo que eu te conto tudo sem spoilers pesados, mas com muita verdade histórica. Oi, meu nome é Gabriel Scavuzzi, sou professor de História e Filosofia e apresentador do canal Scavuzzi História. Curte, comenta, compartilha e deixa aquele comentário que você sempre faz. Não se esqueça de participar do cursinho online de História das 6 às 20, todas as quartas-feiras. Espero lá. Vamos começar pelo ponto alto e pelas mudanças. O filme do Nolan é incrível para a indústria do cinema, mas para quem lê o livro original, ele é bem mediano nas adaptações. Olha, a cena do Ciclope, por exemplo, no cinema quase virou um filme de terror e combina bastante com o momento de tensão e tudo mais. Mas na obra original de Homero, a dinâmica é genial. Quando Odisseu vê que ele tá prestes ali a ser devorado pelo Ciclope, porque o Ciclope ele faz isso, Odisseu firma um acordo. Fala, Polifemo, já que você vai devorar a gente, vamos fazer o seguinte, vamos se embebedar. Eu trouxe um vinho aqui, vamos se embebedar. Já que é a nossa última noite vivo, então deixa a gente curtir um pouquinho e aí eu te ofereço aqui um vinho. Então ele fica doidão e é nesse momento, antes do Ciclope fechar o acordo, que o Ciclope pergunta, mas como que é o seu nome? Odisseu fala, meu nome é ninguém. Então eles começam a beber ali, o Ciclope fica louco, bêbado pra caramba, e aí é que eles usam a estratégia de furar o olho do Ciclope enquanto ele tá bêbado. Quando ele fura o olho do bicho, Polifemo grita desesperado pros outros Ciclopes, né? Que no filme só mostra um, mas tem mais Ciclopes na obra original. Ninguém me cegou, ninguém me machucou, e os outros monstros não ligam, né? Acho que o cara tá louco, o Ciclope tá louco e tudo mais. E aí que Odisseu, tomado pela soberba e querendo se vangloriar, grita, quem te cegou fui eu, Odisseu. Mas o que o Odisseu esqueceu? Que Polifemo era filho de Poseidon, e o deus dos mares cobrou o preço, atrasou a volta deles 10 anos, somando 2 décadas longe de casa, 10 da Guerra de Troia e 10 tentando voltar. E já que nós estamos falando de Troia, aviso de amigo, não vá assistir a Odisseia de Nolan sem antes ver o filme Troia de 2004. Sim, aquele mesmo que logo nos primeiros minutos já mostra a bunda do Brad Pitt, pra quem não lembra. Então tá aqui ó, a Ilíada escrita por Homero, conta a história da Guerra de Troia. A Odisseia é puramente a segunda parte de uma gigante história chamada Ilíada. A Ilíada conta sobre a Guerra de Troia que, segundo a mitologia, começou porque Helena de Esparta fugiu com o príncipe troiano Paris, numa visita dos gregos a Troia, virando a famosa Helena de Troia. Sem esse contexto, você vai boiar no cinema. Aliás, aproveita e deixa nos comentários. Você prefere a leitura original ou prefere pular direto para as adaptações do cinema? Mas tem um momento que me dói profundamente ver cortado ou mal aproveitado no cinema. É o reencontro de Odisseu com seu cão Argos. Ao longo do filme inteiro você vai ver ali o cachorro que tá prestes a morrer, que não morre, o cachorro de Odisseu e tal. E no livro, quando Odisseu finalmente volta para Ítaca disfarçado de mendigo para que ninguém o reconhecesse, e isso acontece no filme também, o único que percebe a presença dele é o seu cachorro idoso, Argos, que foi abandonado e tá bem velhinho. Ele já tá com 20 anos, né? E ele tá deitado numa pilha de estrume. O cão, que tá à beira da morte, mal consegue levantar as orelhas ou abanar o rabo, mas reconhece o dono após 20 anos e dá o seu último suspiro de alegria e morre em seguida. É uma das cenas mais devastadoras e humanas da literatura mundial. E quer saber a verdade? A obra de arte renascentista e neoclássica consegue transmitir essa dor e essa lealdade de forma muito mais impactante do que qualquer cena moderna de efeitos especiais no cinema. Os pintores, ali, eu vou colocar aí na tela para você ver, eles conseguiram traduzir o silêncio, o olhar, o peso do tempo de um jeito que o Nolan não conseguiu reproduzir na tela. E é uma pena, porque quando você vê ali no filme, ele só agacha, faz um carinho assim, em silêncio, e o cachorro morre. É muito cru, é muito rápido, não tem muito peso. Então, essa é uma das cenas que eu mais esperava ver ali no cinema, e quando eu vi eu me desapontei um pouquinho, tá? Outro detalhe curioso, o filme praticamente esquece os deuses. Só a deusa Atena aparece guiando Odisseu de vez em quando. O resto dos deuses, Zeus, Poseidon,
Lembrando que aquela famosa lei de Zeus, né? Que você tem que tratar bem os viajantes, porque qualquer um pode ser um deus. Mas o pior corte do roteiro do Nolan, sabe qual foi? A Ilha de Aeolo. No livro, Aeolo é deus dos ventos e entrega para Odisseu um saco mágico contendo os ventos favoráveis para ele voltar para casa avisando: só abra perto de casa. E aí, os homens de Odisseu, achando que ele tá escondendo um tesouro ali, abrem o saco na hora errada. E isso faz com que o barco ele vá para muito mais longe. Então eles ficam perdidos ali entre o mar Mediterrâneo, entre a África, a Ásia e a Europa. Agora, por que o Nolan cortou isso? Isso, pra narrativa, seria excelente. E não tá no filme. Galera, isso é próprio do Nolan, tá? Não se surpreendam. Mas o Nolan, ele tem uma mania que é a seguinte: ele conta a história, ele vai lá pro final, aí ele volta pro começo, depois ele volta pro meio e ele fica nisso. Mas não se preocupe, é bem amarrado, tá? Então, tem hora que tá falando do que o Odisseu tá vivendo, tem hora que tá vivendo um flashback, tem hora que tá se aproximando do final. Então, você vai ver muitos flashes da Guerra de Troia. E nisso a gente tem que ir para a nossa breve aula de história aqui. A obra de Homero foi escrita lá no século VIII, entre 700 e 800 a.C. Até hoje, alguns historiadores discutem se a Guerra de Troia realmente aconteceu. E se aconteceu, não foi por causa de mulher, mas isso aconteceu por uma hegemonia e disputa de rotas comerciais marítimas do Oriente. Ou seja, a Grécia, naquele momento, era como se fosse os Estados Unidos de hoje, né? É a maior civilização, a melhor civilização, e eles dominavam tudo. E para tirar outros, era interessante você entrar em guerra com eles para ver quem tem o melhor exército ali e garantir hegemonia. Para quem não sabe o que é hegemonia, é quando só você está presente num lugar, ou só um domina. E para quem não sabe, Troia, hoje pra gente, fica na Turquia. E para contar tudo isso, Homero escreve sobre a Guerra de Troia, ou melhor, a Ilíada. E é tudo mito, mas o mito ele não é simplesmente uma mentira. Ele é uma janela fundamental para a gente entender o que os gregos valorizavam, temiam e pensavam sobre si mesmos. A famosa paideia grega. E a obra de Homero ela é tão influente que você já assistiu essa mesma estrutura narrativa várias e várias vezes, só que com personagens trocados. O livro moldou o que nós chamamos de jornada do herói. O protagonista comum, que recebe um chamado urgente de aventura, precisa sair da zona de conforto, enfrentar monstros e superar provocações impossíveis simplesmente para voltar para casa. Ou salvar quem ama. Pensa comigo. Marlin, em Procurando Nemo, cruzando o oceano para rever o filho. Bob Esponja, o filme, saindo da fenda do biquíni para recuperar a coroa, para provar o seu valor. Matrix. Interestelar, que também é um filme do Nolan, que o protagonista ele tá cruzando o espaço para tentar ver a filha. Ou até mesmo a franquia God of War nos jogos, não é? Que bebe totalmente dessa mitologia grega, só que 1000 vezes mais violenta e colocando o jogador para descer a porrada nos deuses. A todo momento sai um filme, um jogo ou um livro usando essa exata receita. Então fica a dica de prova. Não tenta usar uma lógica puramente científica para uma crença antiga, mas reconheça o valor. Homero criou a matriz de todo o entretenimento que consumimos até hoje. Mas a história ela não acaba em Troia nem na volta para Ítaca. Sabe qual foi o maior efeito colateral da Odisseia? Ela funcionou como um grande catalisador para os romanos escreverem a Eneida, que foi escrita pelo poeta Virgílio. A Eneida conta a história de um herói troiano chamado Enéas, que, olha que detalhe, era filho de Afrodite. Ele foge dos escombros de Troia, navega pelo Mediterrâneo e acaba fundando a semente do que seria o Império Romano. Aí você me pergunta, professor, o que tem a ver Grécia com Roma? Na vida real, a história foi a base da espada. A Grécia foi conquistada pelos macedônios e, posteriormente, todo mundo acabou dominado pelo poder militar de Roma. Por isso, culturalmente e literariamente falando, a Eneida de Virgílio funciona praticamente como uma parte 3 não oficial das obras de Homero. Tanto que quando os romanos conquistaram os gregos, eles vão fundir a sua cultura um com o outro, dando início à nossa famosa cultura greco-romana. Mas isso é história para outro dia. Tá, mas você não vai falar das polêmicas que tiveram no filme, né? A troca de etnia, dos personagens e tudo mais? Olha, uma coisa é certa. Quando você lê a Odisseia, você tem aqui nomes. Realmente, Helena de Troia não, em momento algum é descrito
como que era a aparência dela e tudo mais. Mas ela tinha um apelido, né? A chamada Helena dos Braços Brancos. Galera, no filme vocês vão ver a presença de negros, a presença de homens que parecem ser muçulmanos, mas todos eles são gregos. Por quê? O que é ser grego aqui? Ser grego, pessoal, e eu falo isso nas minhas aulas, ser grego não é fazer parte de um território, mas é fazer parte de uma cultura, é fazer parte de uma língua, é a crença nos mesmos deuses. Isso é ser grego. Tanto que grego não existe, tá? Grécia Antiga não existe. O que existe é o quê? A Hélade. Então todos ali são helenos. Grécia é o nome que a gente usa hoje, do país que existe hoje, pra gente fazer referência àqueles povos da antiguidade que estavam ali. Então é importante a gente lembrar disso. E uma coisa que é importante a gente lembrar é que quanto mais branco você for para um grego, melhor. Porque o que era cultuado ali é a pele branca. Tá? Então o referencial de beleza é a pele branca. Tanto que você pode pegar aí casos recentes, que você tem aí a Cleópatra da Netflix, né? Que os caras utilizaram uma negra retinta. Mas galera, a própria Cleópatra se considerava grega. Tá? A gente não tem aqui uma análise para fazer de quem era pai, de quem era mãe de Cleópatra, mas a própria, que está na África, se considerava grego, porque ser grego naquele momento era importantíssimo, ou parecer grego era importantíssimo, porque era a civilização que dominava culturalmente, militarmente, tudo naquelas regiões ali, naquela região ali do Mediterrâneo. Para quem não sabe, Mediterrâneo, eu vou colocar aí na tela. O Mediterrâneo é esse espaço que abriga a Europa, a Ásia e a África. Então, para fechar, o filme ele gerou muita polêmica na internet antes do lançamento ao escalar Lupita Nyong'o como Helena de Troia, que não tem nada a ver. Você tem aí o Elliot Page, que ali, né, quando lançou o trailer, o pessoal pensou que era o Aquiles e não é. E Zendaya como Athena. Galera, vamos falar a verdade? Isso foi puro marketing, tá? Esses personagens, eles têm uma relevância enorme no livro, mas no filme do Nolan, eles aparecem em pouquíssimo tempo. Acho que cada um não tem 8 minutos de tela. A troca de etnia ou perfil dos atores serviu para cumprir um critério de diversidade que é exigido no Oscar, porque para você concorrer ao Oscar, você tem ali uma série de critérios. As pessoas do filme tem que ser de uma etnia diferente, tem que ter ali uma questão de diversidade, uma série de coisas, na produção também. E é claro, né, não existe propaganda negativa, tudo isso foi para gerar engajamento e burburinho nas redes. O estúdio sabe muito bem que quem sofre o hate não é a empresa bilionária, mas sim os atores. Vocês não lembram, por exemplo, do caso do live action da Pequena Sereia, onde uma história dinamarquesa, presta atenção, uma história dinamarquesa, colocaram uma moça negra para interpretar Ariel. E é lógico, as pessoas bateram na atriz e não na Disney que fez isso. Resumindo, vai ver o filme. É um espetáculo visual, mas lembre-se, leia o livro ou busque informações por outras mídias para saber a verdadeira história. Não vai falar por aí que, nossa, aconteceu isso e tudo mais. E recomendo aqui pra você, já que você gostou desse filme do Nolan, assista as outras versões. Assista a versão de 1954, que é muito boa, e pra mim a definitiva, que é a de 1997, uma minissérie que conta sobre a Odisseia e é bem fiel. Bem fiel. Já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com aquele colega que vai fazer prova sobre antiguidade. Falou!